O ENFM apresenta Diálogos sobre Política, um programa com pesquisadores e profissionais da área analisando temas diversos da nossa conjuntura política. Salve, salve ouvintes, eu sou Rafael da Silva e estarei com vocês no programa de hoje. Iniciamos o programa com um trecho do CD Yanderecó Arandu, Memória Viva Guarani, dos povos Guarani. O tema do debate de hoje é política indígena. Para conversar conosco sobre essa temática, contamos com a presença da professora doutora Isabel Rodrigues, docente e coordenadora do Departamento de História e docente dos programas de pós-graduação, nível mestrado profissional em ensino de História e em políticas públicas. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada, Rafael. É um grande gosto estar aqui com vocês para essa conversa que teremos. A Constituição Federal de 88 consagrou os direitos das populações indígenas, a organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários às terras que tradicionalmente ocupam. Assim pergunto a você, a Constituição de 88 representou um avanço em muitos aspectos, inclusive no que diz respeito aos povos indígenas. Alguns estudiosos reconhecem esse avanço, porém ressalto que há necessidade não só de efetivar tais direitos, como de ir além, dada a situação de vulnerabilidade em que muitos índios se encontram. Diante disso, qual o seu balanço desses mais de 30 anos de Constituição? Essa é uma pergunta fundamental, principalmente dada as nossas atuais circunstâncias políticas, econômicas que estamos vivendo aqui no Brasil. Então, qual é a grande importância da Constituição de 88? Até o ano de 1988, os povos indígenas no Brasil, eles eram considerados seres inferiores e seres incapazes do ponto de vista jurídico. Então, foi a Constituição de 1988 que garantiu o direito à cidadania desses povos indígenas. E, além desse direito de cidadania, juridicamente estabelecidos, garantiu a eles o direito e a posse sobre os seus territórios originalmente ocupados, garantiu também a possibilidade da prática dos seus saberes, da sua educação, da gestão desses próprios territórios, que até 1988 não era assim. Então, se por um lado a Constituição representa um marco, por outro lado é preciso que reconheçamos que dentro dessa história do contato a partir da chegada dos povos estrangeiros aqui no Brasil, a relação com os povos indígenas, ela sempre existiu e ela sempre foi conflituosa. E nesses conflitos, então, nós vamos ver na história, na historiografia e na vasta documentação histórica que hoje, felizmente, está sendo trabalhada pelos historiadores brasileiros e mesmo estrangeiros, nós vamos perceber que as relações, elas foram, então, relações que foram estabelecendo resistências ao longo desse percurso, ao longo desses 500 anos de contato. E uma dessas medidas da resistência ou da conquista da resistência foi o fato de que as autoridades que aqui chegaram, que se estabeleceram desde o século XVI, tiveram uma preocupação com relação a esses povos. E uma preocupação que ela vem, sobretudo, dada a necessidade dos colonizadores em se apropriar dos territórios indígenas. Então, esses grupos, eles foram se constituindo no sentido de que fosse desempoderando cada vez mais os povos indígenas enquanto grupos coletivos, para que eles fossem sendo integrados à sociedade nacional brasileira que se queria criar, e dessa forma, então, as suas terras e os seus territórios fossem se tornando espaço de disputa pelos colonizadores e pelos seus descendentes que aqui se constituíram.
Com a Constituição de 88, o que nós temos? Então, nós temos, assim, este marco da garantia da cidadania efetiva, né? Pois a partir daí, os povos indígenas, cada indígena pôde se tornar um cidadão, uma cidadã, portador de documentos básicos, né? Que antes dessa Constituição não havia. E foi, então, nesse sentido que a Constituição garantiu por meio de alguns artigos, sobretudo o artigo 231, que é o que garante o domínio sobre os seus territórios, sobre os seus saberes, sobre suas culturas, suas línguas, e o artigo 210, que garante a efetivação de uma educação escolar indígena que seja uma educação própria, que seja respeitada a sua língua, os seus saberes e a sua forma de se colocar no mundo. Então, de 1988 para cá, o que nós tivemos? Né? Nós tivemos esses povos indígenas que já se organizavam antes, nos seus movimentos sociais. A partir de 88, eles continuam se organizando nos seus movimentos sociais, só que aí, movimentos sociais juridicamente constituídos, porque antes não tinha essa possibilidade. E são esses movimentos sociais que foram garantindo, então, que se tivesse todo esse processo demarcatório, né, dos territórios que hoje eles ocupam, e que a Constituição estabeleceu, então, que o Brasil teria 5 anos para fazer a demarcação dos territórios indígenas para as diferentes etnias. No entanto, esse dispositivo ele não se cumpriu. Então, existem hoje ainda cerca de 250 processos demarcatórios na União para serem efetivados e que vem enfrentando problemas. Se já enfrentava antes, imagina agora neste governo autoritário, neste governo do agronegócio que nós estamos tendo. Então, os povos indígenas, eles vivem uma situação bastante delicada com relação à garantia dos seus direitos. Né? Quais direitos? Os direitos principalmente relacionados à terra. Então, as demarcações que estão em processo lá em Brasília, elas estão paradas. Então, o que a gente tem percebido desde praticamente dos anos 90 para cá? Se por um lado as forças públicas, né, se o poder público avança nas demarcações, por outro lado nós temos grupos políticos que foram se constituindo que têm emperrado esse processo. Então, 2 grupos políticos que têm contribuído para que esses processos não se efetivem são, sobretudo, os políticos relacionados, então, ao agronegócio e os políticos relacionados à questão da igreja e da religião. Então, estes 2 grupos, eles se juntaram no sentido de impedir que essas conquistas se efetivem. Por quê? Porque, de certa forma, se é que nós podemos dizer assim, o que este governo tem feito na atualidade é uma retomada de uma política indigenista que remonta ao final do século XIX, que é uma política integracionista e é uma política assimilacionista, cuja ideia é transformar o índio em cidadão brasileiro, para que eles deixem de ser índios. Inclusive, o elemento novo, né, nessa conjuntura que se constituiu recentemente é justamente esse afã por essa suposta evangelização dessas almas, né, que vem crescendo cada vez mais e que encontrou um ator político muito importante, que é o presidente da República, que tem seu apoio em setores econômicos que querem realmente explorar tudo que puder, né, degradar, etc. Então, por isso lançam olhares muito famintos sobre as terras que hoje pertencem aos índios. Nós temos, por um lado, também setores dos militares, né, que tem uma certa resistência aos índios na medida em que eles veem como ameaça à soberania. Agora, esse elemento novo, que é o elemento da doutrinação religiosa, que tenta, então, que vê os índios como pagãos, né, e um presidente que tem um fetiche muito grande por derrubar tudo que está de pé em termos de mata e explorar tudo que está sob o domínio dos índios. Né? Esse é o grande fator complicante. Exatamente. Né? Então, por isso uma conjunção das forças, né, desses 2 grandes aliados políticos, que é o grupo do agronegócio e o grupo dos evangélicos, que necessariamente não são grupos, né, que não são 2 grupos, mas são eles mesmos se constituindo, então, em 2 grandes frentes. Tá? Então, para este governo, né, ele atua muito em nome disso que ele chama, né, da religião,
e ele atua muito em nome do progresso. Então eu volto a insistir que é uma política, sim, que remonta ao século XIX, né? Uma política que traz um retrocesso bastante grande diante de todos os direitos que foram conquistados à custa de muita luta. Né? Então eu falei antes da questão dos movimentos sociais indígenas juridicamente constituídos a partir de 88. Mas isso não significa dizer que antes isso não houvesse, pelo contrário. Né? Como exemplo, nós temos estudos e levantamentos que demonstram que na década de 70, só na região da Amazônia, haviam 278 movimentos indígenas constituídos, né, informalmente, que lutavam para garantir as suas identidades, os seus territórios, os seus saberes e as suas tradições. Tá? O que ocorre? Com a ascensão do governo Bolsonaro, então, neste processo de retrocesso, o que nós vamos ter? Nós vamos ter, assim, um recuo e um desmonte das políticas públicas, de todas elas. Sim. Então, o dispositivo da pessoa religiosa evangélica vai ser usado para todos os setores da política. Né? Então, Bolsonaro fez isso para a saúde, fez isso para a educação, faz isso para os direitos sociais, para as políticas públicas. Então, o que nós temos hoje? Hoje nós temos um delegado da Polícia Federal, que é o presidente da FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, que foi na época da tutela, antes da Constituição de 88, enquanto os índios eram tutelados pelo Estado, que foi o órgão indigenista oficial do Estado brasileiro, que substituiu em 71 o Serviço de Proteção aos Índios, mas que continuou fazendo esse trabalho de promover essa política integracionista e essa política assimilacionista, legislando, sobretudo, acerca do quê? Acerca dos territórios, né? Das posses, das riquezas que esses povos indígenas possuem nos seus territórios. Tá? Então, a preocupação muito mais com o patrimônio, né? O patrimônio territorial, do que com o patrimônio humano. Então, isso sempre foi muito claro na política indigenista brasileira. E isso estava sendo mudado a partir, então, né, dessa reconquista da identidade, da autonomia, dos movimentos de etnogênese, a partir, então, da efetivação da Constituição de 88. Ou seja, temos uma tempestade perfeita que trará muitos prejuízos aos povos indígenas. Muitos prejuízos, mas nós temos uma coisa boa também, que são falas dos próprios indígenas, isso a gente ouve muito das nossas lideranças aqui no Paraná, que eles nos dizem, falam, olha, professora, nós estamos acostumados, faz 500 anos que os nossos povos lutam, nós sabemos o que é uma luta. Diariamente lutam. Diariamente, nós sabemos como lutar e nós vamos continuar na resistência. Que bom. Então, para encerrar, uma última pergunta. Eu tenho que trazer para cá porque eu ouço muito, então por isso que eu vou te fazer. Alguns afirmam que muitos povos indígenas estão aculturados, ou que, abre aspas, cada vez mais o índio é um ser humano igual a nós, fecha aspas, portanto, afastados de suas tradições e desejosos por um estilo de vida igual ao nosso. Essas visões estão corretas? Quais os riscos que elas carregam? Bem, essas visões é óbvio que elas são completamente equivocadas, né? O próprio termo, se nós formos na etimologia da palavra, não vamos fazer uma definição formal aqui, mas nós vamos usar, né, o prefixo do A. O A vem no sentido da negação, né? Aculturado é o povo que não tem cultura. Não existe na face da Terra, em nenhuma parte do planeta Terra, algum grupo humano que seja aculturado. E na história nós trabalhamos com duas categorias que são muito, muito importantes, né? Que são as categorias de permanência e mudança, ou seja, as categorias que dão e imprimem dinamicidade e temporalidade aos diferentes contextos históricos. Então, uma coisa muito básica, todos nós mudamos, a nossa cultura muda, a nossa história muda, né? Nós mulheres, há 50 anos, não éramos o que somos hoje, Sim. Não nos comportávamos como nos comportamos hoje. E por que então que nós queremos que esses povos que nós chamamos de indígena continuem sendo aquilo que a gente aprendeu lá nos livros didáticos, aquele índio congelado, aquele índio sacralizado, caricato, vivendo na mata, tirando fumaça, assando peixe. Então não existe povo aculturado. O que existe
é um povo, né? São povos, na verdade, porque no Brasil hoje são 305 etnias, apesar de todo o movimento que gerou um genocídio de muitas etnias, mas hoje são 305 etnias existentes e são basicamente 274 línguas indígenas que são faladas. Então esses povos, na relação, né, nos diferentes contextos históricos e nas relações que eles foram estabelecendo com os não indígenas, eles foram sim convivendo com outras culturas, outras línguas, outros modos de ser, e foram então aprendendo e foram se apropriando dessas mesmas culturas, dessas mesmas tradições, e foram ressignificando isso, de acordo com as suas necessidades. E é o que todo povo faz quando se relaciona com outro povo. Houve mudança? Sim. Houve no genocídio? Também houve. Mas esses povos, eles continuam sendo indígenas, eles continuam sendo Caingangue, Guarani, Yanomami, Xetá, Ticuna, e vão sempre ser. Enfim, são pretextos, inclusive, para lançar as inventivas, né, as ações sobre esses povos e suas terras. Com certeza. Tá? Então, assim, encerramos o programa de hoje. Agradecemos a presença sua, Isabel. Muito obrigado pelo bate-papo. Sou eu que agradeço, fico imensamente feliz por estar aqui neste momento, conversando sobre uma temática que é tão importante, tão cara hoje para a sociedade brasileira. Obrigada. Nos despedimos e voltamos a nos encontrar no próximo programa. Até! O ENFM apresentou Diálogos sobre Política, um programa com pesquisadores e profissionais da área analisando temas diversos da nossa conjuntura política. Um projeto de extensão do Departamento de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UEM. Coordenação do Núcleo de Pesquisa em Participação Política.